Juliana Lopes, pode voltar para a conversa com a gente também, por favor, porque a gente traz agora a questão dos evangélicos para a conversa. Esse é um assunto que Juliana está bem atenta e Débora Bergamasco também, que é esse lance da aproximação com a base evangélica para tentar diminuir as questões de popularidade que não estão boas. Apesar da resistência de Lula, ministros defendem que o presidente organize uma agenda com líderes evangélicos para quebrar essa resistência, né, dessa parte do eleitorado e melhorar a popularidade. Essa apuração específica é da Tainá Falcão, com a Gabriela Prado. Eu quero ouvir as nossas analistas. Eu começo contigo, Juliana, porque você já tinha trazido para a gente que tem essa caminhada de avançar pelo público evangélico, sair, mas gastar sola, né, pelo Brasil, gastar solado, né? Mas agora a gente avança com a apuração da Tainá e da Gabriela, que tem havido uma resistência de Lula e a gente não consegue entender por qual motivo essa resistência. Eu acho que tem a ver mais, pelo que eu estou ouvindo ali, tem mais a ver com uma estratégia certeira para conquistar essa parte do eleitorado e da população. O que o PT já entende? Que esse é um assunto muito difícil, é uma tarefa quase que impossível. E aí tem vários motivos para isso, para o governo estar ali com dificuldade de se aproximar dos evangélicos, tem uma proximidade maior dos liberais, né, que está mais voltado ali para o ex-presidente Jair Bolsonaro, tem uma dificuldade de conversa mesmo, de diálogo, porque é uma população que tem esse distanciamento da esquerda, tem a ver também com a questão das redes sociais sendo movimentadas por fake news em relação ao governo, né, às pautas progressistas do governo. Então, tem nesse momento o entendimento de que é preciso montar uma estratégia. No começo do ano, a intenção do presidente Lula era realmente fazer quase que um evento ali no Palácio do Planalto para fazer esse convite. Mas houve o entendimento do Palácio do Planalto de que a estratégia precisaria ser melhor desenhada antes de que esse evento acontecesse. Então, esse evento foi colocado de lado e a gente trouxe aqui no começo da semana um novo passo dessa estratégia. Fazer uma campanha com os feitos do governo, usando a palavra fé, e a partir dessa campanha, desse slogan, fica ali a cargo dos ministros participarem de eventos nas cidades e levarem essa conversa, pelo menos iniciarem essa conversa com esse segmento específico. Então, tem uma estratégia que está sendo feita com cautela, porque o governo já entendeu que essa parcela da população faz diferença nas pesquisas de popularidade, faz diferença nas eleições municipais, mas é uma tarefa muito difícil, considerada por alguns quase que impossível, fazer uma aproximação efetiva nesse momento. Então, a ideia é, vamos aos poucos, com várias estratégias conjuntas, e aí o presidente Lula também vai se encaixando nessas estratégias pessoalmente, nessa conversa. Só para finalizar, um dos pontos que foi colocado em questão nos últimos meses é a negociação de medidas que tem a ver com isenção de impostos para as igrejas, toda essa negociação que envolve também investimento, dinheiro, né, dinheiro em relação aos templos religiosos, pode ser uma carta na manga para conseguir esse diálogo mais efetivo. É por isso que no começo do ano até, né, Débora Bergamasco, que parece tanto tempo, né, mas estamos falando de 2 meses atrás, muitos diziam assim, olha, esses assuntos muito ideológicos, de comportamento, vamos deixar de lado, essas religiosidades, aquelas pautas de costume, para não azedar esse ano que é importante. E aí vem esse assunto dos evangélicos em alta, a preocupação com, a Juliana lembrou, né, os assuntos discutidos dentro do Congresso, aquele lance de diminuir o imposto para templos religiosos, eles estão pisando assim, com muito cuidado para não se indispor com esse público. Mas se ocorrer alguma resistência de Lula, como é que avança, hein? Exatamente, esse é o grande desafio, né? Os conselheiros desde a campanha estão nessa missão quase que inglória, né? Para fazer uma referência aí. Por quê? Porque durante a campanha diziam, olha, para ganhar, o presidente Lula, o candidato precisa se aproximar dos evangélicos. No dia 19 de outubro de 2022, foi a campanha? Isso, a campanha 2022. 19 de outubro de 2022, Lula se
reuniu e foi o evento mais característico com o público evangélico, se reuniu no Rio de Janeiro, em São Paulo, num hotel em que havia vários líderes religiosos. Lula ficou no meio, tem essa fotografia bem icônica. Ele ficou no meio e aí ele era abençoado pelas pessoas ali que oraram e sobrepuseram a mão em cima dele e tal. Depois disso, foi o máximo que ele fez, e ele fez uma carta aos evangélicos na época, durante a campanha. Assim como ele havia feito lá atrás, né, na sua primeira eleição, a carta ao povo brasileiro, fez a carta ao evangélico se comprometendo, dizendo ser contrário ao aborto, se comprometendo a não avançar nesse tipo de pauta, diz que ele se preocupava com a família, tudo bem. De lá para cá, a preocupação continuou e a todo momento ele escala interlocutores para conversar com o público evangélico, mas ele não quer institucionalizar, trazer para dentro do governo, seja numa eventual reforma ministerial, escalação de evangélico, de pastor, né, ou de, enfim, com essa finalidade. Então você tem evangélicos no governo, por exemplo, o advogado-geral da União, Jorge Messias, ele é evangélico, ele é batista, se eu não me engano. E ele, inclusive, é uma peça super importante para fazer esse diálogo. Há uma semana mais ou menos, uns 10 dias mais ou menos, eu conversei com o Jorge Messias e eu pedi para ele me explicar. Ele me deu uma frase que eu guardei inédita, mas vou dividir aqui com vocês hoje. Por favor. Ele diz o seguinte, olha, o presidente Lula, falando sobre essa questão de aproximação com os evangélicos, né, porque ele tem essa missão Messias, ele diz o seguinte, o presidente Lula sempre teve muito carinho e respeito pelos evangélicos. Nosso objetivo sempre foi ter um diálogo respeitoso e fazer com que os evangélicos se sintam representados no nosso governo. Isso não significa, olha que frase importante, isso não significa colocar o governo no púlpito, pois o púlpito só pertence a Jesus Cristo. Foi isso que ele me disse, achei uma frase interessante e reflete essa resistência de Lula. Por que Lula resiste? Porque ele não gosta de evangélico? Não tem nada a ver com isso. Ele resiste porque ele é contra misturar organicamente política com religião e se aproveitar da religião para poder subir em pesquisas, aumentar a sua aprovação, etc. Então, ele tem esse cuidado bastante interessante e que ainda resiste com o tempo, apesar da situação política do Brasil hoje está bem misturada com a política. Pois é, são as posturas diferentes. Bom, Marina Silva é um exemplo, né? A ministra... Outro exemplo. Ela não usa isso como uma bandeira, não fica falando, mas é altamente religiosa, devota ali nos seus ritos e tudo mais, e não usa isso como bandeira.